Agora eu vou falar do capítulo 12 desse livro Algoritmo e Linguagem C++. Eu sou um dos 3 autores, mas hoje eu vou usar o material de um outro autor, do professor Sérgio. No capítulo 12, o professor Sérgio preparou 5 vídeos para explicar pedaços dele. O primeiro é troca, swap, o segundo é referências, o terceiro é passagem de parâmetros, o 4 é retorno por referência e o quinto é um exemplo de ordenação. O link original dos vídeos eu vou deixar na parte de comentários. Então, o tema é relacionado à página 307, técnica swap troca. Olá a todos, aqui é o professor Sérgio Pomboquian, da Escola de Engenharia Mackenzie, e esse vídeo vai falar sobre uma técnica de troca chamada swap. No desenvolvimento de alguns algoritmos, como por exemplo os algoritmos de ordenação, às vezes você precisa fazer a troca do conteúdo de 2 elementos que armazenam dados, por exemplo, 2 variáveis de memória. E essa técnica swap é uma técnica muito simples que utiliza uma sequência de 3 atribuições para efetuar a troca dos conteúdos. Aqui nós podemos ver um exemplo, por exemplo, quando eu quero trocar o conteúdo das variáveis A e B, A valendo 2 e B valendo 3, eu posso utilizar a técnica swap, que são as 3 atribuições sucessivas, como nós falamos, e pode ser de 2 formas. Você pode ver aqui no final do slide. Vamos entender passo a passo como é que funciona essa técnica de troca. A gente utiliza uma variável auxiliar, que eu estou chamando de algo, e eu quero trocar o conteúdo das variáveis A, que vale 2, e B, que vale 3. O primeiro passo é fazer uma cópia do conteúdo da variável A para a variável auxiliar. Então, o comando algo igual a faz isso, né? Copia o valor da variável A para a variável auxiliar. Em seguida, eu copio o valor da variável B para a variável A. Nesse momento, eu perco o valor antigo da variável A, por isso que eu salvei esse valor na variável auxiliar. Em seguida, para finalizar o processo, eu pego o valor de A que está salvo na variável auxiliar e copio para a variável B. Então, eu consegui trocar o conteúdo de A e B utilizando essa sequência de 3 atribuições. E na sequência, na página 308, ele desenvolveu um exemplo. Um exemplo de aplicação prática é quando você quer classificar um triângulo quanto aos ângulos. Então você lembra que eu tenho um triângulo retângulo, acutângulo e obtusângulo. Porém, essas relações que você vê aí na tela do slide, elas só são válidas se A for o maior dos 3 lados do triângulo. Então o que a gente pode fazer é utilizar a técnica de swap para garantir que o A seja o maior dos 3 valores. Então nesse exemplo, eu estou declarando as variáveis ABC e a variável auxiliar como tipo double. Vou pedir para o usuário editar os valores dos lados A, B e C, e aí eu vou utilizar 2 comandos if para garantir que o A é o maior dos 3 valores. No primeiro if, se o valor da variável A for menor do que a variável B, então eu vou trocar os valores de A com B. Então dessa forma A fica sendo maior do que B. E no segundo if, caso a variável A seja menor do que C, eu vou trocar também o conteúdo das variáveis A e C. Então dessa forma o A fica maior do que o valor de C. Esses 2 ifs garantem para mim que o A é o maior dos 3 valores. Em seguida, eu posso fazer a classificação do triângulo sem nenhum problema. Então, eu posso classificar em triângulo retângulo, obtusângulo ou acutângulo. Depois, o próximo vídeo, o professor Sérgio explica a parte de referências. Quando uma variável é criada na memória do computador, ela recebe um identificador e ela é armazenada num determinado endereço de memória. Então, nesse exemplo que você pode ver no centro do slide, eu tenho uma variável chamada A, esse é o identificador da variável. Essa variável A tem o conteúdo 2, né? Então A vale 2, e ela está armazenada no endereço hexadecimal 23FF74. Quando nós falamos em referência, a referência é um novo nome que você pode dar para a sua variável, ou seja, além do identificador que ela já tem quando ela foi criada, você pode também atribuir outros nomes para essa variável. Então a variável A eu posso chamar de A, de X, de qualquer nome que eu queira. Então o A seria o identificador da variável e esses outros nomes seriam os apelidos dessa variável. A referência é indicada nos programas através do símbolo E comercial. Vamos analisar esse exemplo. Na linha destacada em azul, nós estamos criando uma variável i com o valor inicial 7. Essa variável i é uma variável inteira. Então aqui ao lado, né, na parte superior, você pode ver a variável i com o conteúdo 7 e o endereço onde ela está armazenada, que é o 23FF74. Na segunda linha, está destacada em azul agora, eu estou criando uma variável r, que é uma referência para um inteiro. E esse inteiro é o i. Então, o que eu quero dizer nessa linha é que a variável r é um apelido para a variável i. Se você der uma olhadinha no canto superior direito, aquele espaço de memória onde era armazenado a variável i, ela também é utilizada para armazenar a variável r. Ou seja, esse conteúdo C está dentro da variável i, pode ser acessado de 2 formas, ou pelo identificador i ou pela referência r.
Se você pedir para o computador exibir os dois valores, tanto de I quanto de R, você vai perceber que o valor exibido é o 7. Se você pedir o endereço, esse e-comercial agora dentro do CELT ele significa endereço, se você mandar exibir o endereço de I quanto o endereço de R, você vai perceber que os dois são iguais, ou seja, a variável I e a variável R ocupam o mesmo endereço de memória. E no final do exemplo, se eu alterar o valor da variável R, esse valor será alterado também na variável I, já que elas ocupam o mesmo endereço de memória. Então, qualquer mudança que eu faça em R vai refletir em I, e qualquer mudança que eu faça na variável I vai refletir na variável R. E na sequência ele ainda vai detalhar a questão de passagem de parâmetros por valor. Existem dois tipos de passagem de parâmetro por valor e passagem de parâmetros por referência. A passagem de parâmetro por valor é aquela que estamos utilizando desde os primeiros dias de aula. Você cria uma variável, por exemplo, dobra 1, onde você tem um parâmetro int a, esse valor a é um parâmetro passado por valor. E a ideia é que essa função dobre o valor da variável a. Então você entra com o valor de a e a função retorna o dobro desse valor de a. Lá na função principal eu tenho um x igual a 3, eu peço para dobrar esse valor de x e a resposta esperada é que esse x seja igual a 6. Agora vamos detalhar um pouquinho o que acontece na execução desse código. A primeira linha a ser executada é a primeira instrução dentro da função main, então int x igual a 3. Então dentro da função main, lá na memória do computador, eu vou criar uma variável x no endereço qualquer, vamos supor 1000, e vou atribuir para essa variável x o valor 3. Em seguida é chamada a função dobra 1. Então a execução da função main é paralisada e o desvio da execução é feito lá para a função dobra 1. Então a próxima linha a ser executada é aquela que está em azul lá em cima, né? O void dobra 1 int a. O que acontece no momento da chamada dessa função? O valor de x, que era 3, que estava lá no endereço 1000, ele é copiado para a variável a. Essa variável a é uma variável da função dobra 1, que está no outro endereço de memória, por exemplo, 2000, e o conteúdo de x é copiado para essa variável a. Em seguida, a instrução que dobra o valor de a é executada. Então você pode ver aqui do lado direito que a variável a que está lá no endereço 2000, de 3 ela virou 6, ela foi dobrada. E quando você finaliza a função, a execução volta para a função main, né? O ponto de execução volta lá para a linha do dobra 1. Tá? Nesse momento, a variável a que estava na memória no endereço 2000 ela é destruída, né? Ela é retirada da memória, e a próxima instrução que vai exibir o valor de x exibe o valor 3, que é o que está na memória na posição da variável x. Então vocês viram que, né, que a ideia dessa função dobra 1 era dobrar o valor de x, mas na realidade ela não conseguiu dobrar. Por que ela não dobrou? Porque foi feita uma cópia de x, que é o a, né, e a cópia foi dobrada, e não o valor original de x. Como é que a gente pode resolver esse problema, né? E passagem de parâmetros por referência. A solução é você utilizar a referência. Então, o código da função dobra 2, ela é exatamente igual, né? Ele é exatamente igual ao da função dobra 1, só que o parâmetro a está sendo passado por referência. Então, você vê aqui um int e comercial a, na primeira linha. Então, o valor de a é passado por referência para a função dobra 2. O que vai acontecer na execução desse código? Primeiro, a variável x vai ser criada, valor 3. Em seguida, eu vou fazer a chamada da função dobra 2 para dobrar o valor de x. E nesse momento, o valor de x, né, que é 3, ele passa a ser o valor também da variável a, que é o parâmetro da função dobra 2. Essa variável a, ela vai ocupar a mesma posição de memória que a variável x, porque esse parâmetro foi passado por referência. Então, o nome a é como se fosse um apelido para x. Os dois ocupam a mesma posição de memória. Nesse momento, se você dobrar o valor de a, o que vai acontecer é que você vai dobrar também o valor de x, já que eles compartilham o mesmo endereço de memória. E ao finalizar a execução da função dobra 2, a variável a vai ser destruída da memória, mas vai restar a variável x valendo 6. Na execução do comando cout, o valor apresentado na tela vai ser 6, que é o que a gente esperava. Então essa é a forma correta de você passar um parâmetro para a função dobra. Resumindo, quando você tem passagem de parâmetro por valor, esse valor ele é copiado de uma variável para outra e todas as alterações feitas dentro da função não se refletem no parâmetro de chamada, no argumento da função. E quando você passa o parâmetro por referência, tanto o argumento, função na chamada, quanto o parâmetro, função, eles são na verdade, é a mesma variável, eles ocupam o mesmo espaço de memória. Então, qualquer alteração que você faça na variável que foi passada como parâmetro, função, vai se refletir no argumento da função na sua chamada.
Ainda nos seus vídeos didáticos, o professor Sérgio fala do assunto da página 313, retorno de valor por referência. E hoje nós vamos falar de retorno de valores por referência. Pelo que nós vimos até agora, uma função pode retornar um único valor. Ou então funções que não retornam valores são aquelas funções do tipo void. Mas como eu faço para retornar mais de um valor de uma função? Eu posso fazer isso através de referências. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo. Eu estou criando aqui uma função que calcula área e perímetro de um retângulo. Então essa função recebe como parâmetro os valores a e b, que são os lados do retângulo, e retornam para mim por referência a área, que é a variável s, e o perímetro, que é a variável p. Então dentro dessa função área e perímetro, eu faço o cálculo do s, que é a vezes p, e faço o cálculo do perímetro, que é 2 vezes a mais b. Na função main, eu peço para o usuário digitar os valores do lado a e lado b, faço a chamada da função área e perímetro para calcular esses dois valores e em seguida exibo os resultados através do comando cout. Vamos analisar passo a passo esse código. A primeira linha a ser executada é essa linha em azul, onde eu crio as variáveis LA, LB, área e per. Essas variáveis são criadas na memória em endereço, supor 1000, 2000, 3000 e 4000, e a princípio elas não têm um valor definido. Em seguida, o usuário vai digitar os valores do lado A e do lado B do retângulo. Vamos supor, lado A igual a 3, lado B igual a 5. Na sequência, é feita a chamada da função área e perímetro. Nessa chamada, os argumentos LA, LB, área e per são passados para a função void área e perímetro. Como o valor de A e B, os parâmetros A e B da função área e perímetro não estão com referência, são criados na memória duas áreas para armazenar os valores de A e B. Então, supondo endereço 5.000 e endereço 6.000. E nesse momento, os valores de LA e LB são copiados para essas variáveis A e B. Os outros dois parâmetros, que é o S e o P, são passados por referência, ou seja, eles são apelidos, eles vão compartilhar o mesmo endereço de memória das variáveis área e per. Então a variável S vai compartilhar o mesmo endereço de memória da variável área e a variável P vai compartilhar o mesmo endereço da variável per. Quando a função é executada, são calculados os valores de S e de P. Nesse nosso exemplo, a área vai dar 15 e o perímetro vai dar 16. E quando a função é finalizada, são destruídas da memória os 4 parâmetros da variável área e perímetro. Então, variável A e B destruídos, assim como a variável S e a variável P. Sobra então os valores originais das variáveis LA, LB, área e perímetro. Então, como os parâmetros área e perímetro foram passados como referência, eu consigo retornar através deles os valores 15 e 16, que são referentes à área e o perímetro do retângulo calculado. E posteriormente o professor Sérgio desenvolve um exercício que é a combinação do exercício 12.9 e 12.10. É um exemplo de ordenação. Nesse vídeo eu vou dar para vocês o exemplo de ordenação utilizando aquela função de swap e também passagem de parâmetro por referência. Nesse exemplo, o usuário digita 3 valores reais e esses valores são colocados em ordem crescente, efetuando-se a troca desses valores para que eles fiquem nessa ordem desejada. Então nós utilizamos uma função troca, uma função de swap, onde os parâmetros A e B são passados por referência e a variável temp é utilizada como variável auxiliar para fazer a troca. E na função main, as variáveis A, B e C digitadas pelo usuário são trocadas algumas vezes para que fiquem em ordem crescente como desejamos. A função troca, ela recebe os valores de A e B por referência e utilizando a variável temp ela troca os conteúdos das variáveis A e B. Na função main, a primeira coisa que o usuário faz é digitar 3 valores quaisquer. No meu exemplo, eu digitei os valores 4, 5 e 3, que você pode ver nessa tela ao lado. Em seguida, eu coloco 2 ifs para garantir que o A é o menor dos 3 valores, porque quando eu tenho uma ordem crescente, se eu quero que essa ordem crescente seja ABC, A deve ser o menor dos 3 valores. Então, se B for menor que A, eu troco A com B, e se C for menor do que A, eu troco A com C. Ou seja, se B ou C forem menores do que A, eu efetuo a troca. Então, após esses 2 ifs, eu garanti que o A é o menor dos 3 valores. Então, agora eu tenho que garantir que o B é o segundo valor da ordem crescente e o C é o último valor. Então, se C for menor do que B, eu efetuo a troca de B e C. Dessa forma, B vai ser um valor menor do que C e o C vai ser o maior de todos. Em seguida, eu posso exibir a ordem crescente ABC e o resultado que vocês podem ver aí na tela ao lado seria o 3, 4 e 5. Espero que tenham gostado.
Bons estudos!